Bom dia, meu irmão, minha irmã. É domingo, dia do Senhor, 24 de janeiro, terceiro domingo do tempo comum. E o evangelho de hoje é Marcos 1, de 14 a 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou, o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhe disse: segui-me, eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram, seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, sim, é domingo, dia do Senhor. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo: eis-me aqui. Esse é um canto vocacional que aprendi desde criança lá na comunidade, de linha 90, dedicada a Nossa Senhora Imaculada Conceição, que aprendi a cantar esse canto vocacional muito forte, muito bonito e que traz presente, então, a realidade vocacional de cada um de nós. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo: eis-me aqui. Sim, e continuando então a reflexão do Evangelho de Marcos, que no domingo passado também ouvíamos sobre o chamado de Jesus aos discípulos. Nesse fim de semana também dá continuidade ao chamado dos primeiros discípulos, porém com alguns aspectos que também podemos trazer e refletirmos juntos diferente. Então, o chamado, e se alguém chama, pede uma resposta. Então, o chamado que o Senhor nos faz, o apelo à transformação da nossa vida, o apelo à generosidade, porque qualquer vocação, antes de tudo, é questão de generosidade, é questão de doação. Mas então trazemos presente, assim, a primeira leitura, a segunda, e assim refletimos sobre o Evangelho. Primeira leitura, o livro de Jonas, surge no pós-exílio, período em que o povo judeu se fecha em um nacionalismo exagerado. É um povo que se fecha sobre si. A leitura mostra que o projeto de Deus é para todos os povos, ou seja, aponta para a universalidade da salvação. Quando vem de Deus, não exclui ninguém e inclui a todos. Depois de Jonas ter resistido a cumprir a sua missão, Deus o convoca novamente para anunciar a mensagem de salvação à cidade de Nínive. Anúncio de Jonas chega aos habitantes considerados pagãos e produz resultado positivo, onde menos se esperava. Porque se convertem, porque sentem a bondade de Deus. Segunda leitura. O contexto da leitura é a discussão sobre a vida celibatária, dá para dizer assim, versus a vida matrimonial. Na perspectiva do fim dos tempos,
como realidade próxima. As 5 realidades humanas que Paulo elenca não devem ser levadas em conta como absolutas. O principal é, diante da brevidade do tempo, saber discernir o que é essencial na vida do que é relativo, passageiro. Assim, o cristão estará em condições de ver sua liberdade de vocação. Como é importante essa realidade que Paulo nos mostra. Saber discernir nos nossos tempos. E como é fácil tomar decisões que muitas vezes no mesmo dia ou no dia seguinte nos arrependemos. Meus irmãos e minhas irmãs, saiba discernir, saiba rezar em cima das suas decisões. Como é importante. A gente vê pessoas que muitas vezes não se aconselham com ninguém, nem com Deus, para tomar determinadas decisões, muitas vezes vitais, e o tomam e depois se arrependem. Nem tudo aquilo que vemos, que ouvimos, que refletimos é como nós pensamos. E depois, como a gente diz, cai a ficha. As pessoas se dão conta da decisão errada e aí já é difícil, muitas vezes já é tarde. Então, o discernimento para realmente percebermos aquilo que é o mais importante na vida, aquilo que é menos importante. E assim olhamos para o Evangelho, tal como a primeira leitura, o Evangelho também traz o apelo à conversão. E aqui está o principal da reflexão. Após a prisão de João Batista, Jesus entra em cena anunciando a chegada do reino de Deus, convocando o povo à conversão ao Evangelho. Já não é tempo de espera, pois Jesus veio instaurar seu reino na sociedade. É preciso que este seja assumido para que se torne concreta a sociedade proposta pelo seu projeto. Para o auxílio na missão, o Mestre convida outras pessoas a se empenharem na mesma tarefa, na mesma missão. Sim, Jesus inicia sua missão. Como dizia, após a prisão de João Batista, chegou o momento de entrar em cena de Jesus, anunciando a proximidade do reino de Deus e convidando a conversão, uma mudança de vida e atitudes. O tempo decisivo chegou. Já não há o que esperar, pois o esperado já está entre nós, que é Jesus. Sim, Jesus, após a prisão de João Batista. Interessante que na primeira linha do Evangelho de hoje começa dizendo: depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo se completou. É Jesus que entra em cena logo após, então, a prisão de João Batista. O reino de Deus é o reino da harmonia, da paz, da justiça e do suficiente para todos viverem dignamente. Ele opera uma inversão dos critérios que mantém de pé os reinos humanos. Com Jesus tem início essa proposta desafiadora para toda a igreja e para as pessoas de boa vontade. É o tempo de abandonar a sociedade injusta e intolerante e deixar que nasçam a mulher e o homem novos. Para perceber e acolher essa boa notícia da presença do reino de Deus, a necessidade de mudança de vida. Mudar as atitudes de convivência, muitas vezes, deixando para trás os preconceitos, certos legalismos farisaicos. Precisamos de olhos novos para ler e entender os acontecimentos como Jesus os via. Precisamos de conversão. O principal é se tornar realmente um convertido, converter o nosso coração para a bondade, para o amor. Para que essa boa notícia da presença do reino seja anunciada, há necessidade de gente disponível.
Por isso o Mestre chama pessoas para auxiliá-lo na missão e dar continuidade ao que ele iniciou. Jesus vê as pessoas e lhe faz o convite a segui-lo. Seu convite os tira da zona de conforto. Como muitas vezes temos dificuldade de sair da chamada zona de conforto, encontramos desculpas facilmente para dizer sim ao Senhor. Lança-nos o desafio de ampliar as relações familiares e de trabalho para nos dedicarmos a todos, partindo dos mais necessitados. Ainda hoje o mundo necessita de pessoas generosas. E como precisa, sempre precisa, que disponham a viver e anunciar sem temor o projeto do reino de Deus. Como vemos pessoas generosas, inclusive das pandemias em que estamos vivendo, e embora chegou a vacina, continuemos nos cuidando. Porque ainda temos pessoas que morrem e que pegam o Covid. Quem se decide segui-lo deve estar disposto a mudar de vida, acreditar nesse projeto e arcar com as consequências do seguimento. O convite lançado por Jesus exige, portanto, generosidade. É a palavra mais bonita que pode traduzir a síntese, então, do Evangelho desse fim de semana. Pode-se segui-lo na vida familiar, na vida religiosa, no mundo do trabalho, na dedicação à política, nas diversas profissões, tendo como referencial a compaixão e a partilha com o próximo. Somos chamados a acreditar na possibilidade de tornar o mundo mais humano, justo e fraterno, começando por cada um de nós. E assim concluo esse momento de reflexão, trazendo presente o refrão do Salmo Responsorial 24, que nos diz: mostrai-me, Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me oriente e me conduza. Que o Senhor sempre nos mostre os seus caminhos para segui-lo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E um abençoado domingo para todos nós.